Fala gênio, sejam bem-vindos ao canal do Fábrica de Gênios e o canal do Ciatem. Eu vim nesse vídeo para ensinar vocês como funciona o Power BI, fazer uma introdução de o que é o BI, o que é o Power BI, certo? Para vocês entrarem nesse contexto de Business Intelligence e como o Business Intelligence vai te ajudar, seja em qual área você vai trabalhar com Power BI, seja na área da saúde, engenharia, computação, como que o BI e o Power BI vai te ajudar nessa. Esta é a nossa aula de número 2 do curso de Power BI aplicado à saúde. Este curso é organizado pelo Ciatem em parceria com Fábrica de Gênios e ele está sendo transmitido e publicado nos canais do YouTube do Ciatem e do Fábrica de Gênios. Então se inscreve no canal, não esquece de deixar seu like, de comentar e vamos se divertir. Vamos lá. Nesta aula vou mostrar para vocês uma introdução sobre o Business Intelligence e o Power BI. Meu nome é Arthur Felipe da Silva Veloso, sou formado em Ciência da Computação. Atualmente estou fazendo mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Piauí, especialista em Data Science, em BI e em Business Intelligence, gestão de projetos e design thinking. Atualmente CEO do Fábrica de Gênios, professor no Senac, sou programador na empresa Enterprise Sistemas e sou pesquisador dos laboratórios Oasis e Litoral. O que vamos ver nessa aula? Conceitos de banco de dados, transformações de dados e informações em conhecimento, conceitos e aplicações de Business Intelligence, Data Warehouse e Data Mart e Microsoft Power BI. Conceitos de banco de dados. Bom, banco de dados, na verdade, é quando você tem uma quantidade de dados armazenados em algum repositório, em alguma pasta, em algum arquivo, certo? Onde também você tem um SGBD, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Por exemplo, a gente tem o MySQL, O MySQL ele é um SGBD, você consegue gerenciar seus dados que estão armazenados em algum lugar. Ciclo dos dados. O ciclo dos dados ele começa da seguinte forma: nos dados, você tem todos os dados que você coletou da internet, banco de dados ou arquivos Excel. Esses dados você vai transformar ele em informação, onde você monta gráficos, relatórios, infográficos, dashboards. Quando você transforma todos esses dados em informações, você também transforma essa informação em conhecimento. Então, através dos dashboards e relatórios, você passa a conhecer melhor os seus dados, suas informações, como estão se comportando os dados que você está analisando. Então você passa a compreender melhor ocorridos, acontecimentos e fatos que estão acontecendo aí no sistema que você está analisando. Após você transformar dado em informação em conhecimento, é onde vem a tomada de decisão. E aí tudo que se mede pode ser representado por um gráfico. E o gráfico ele transforma em conhecimento e o conhecimento lhe ajuda a tomar uma boa decisão. Então está aqui uma forma gráfica de visualizar esse processo do ciclo dos dados. A gente tem os dados soltos e aí você pinta seus dados para transformar isso em informação. E aí quando você começa a ligar esses dados, essas informações pintadas, você transforma essa informação em conhecimento. Uma analogia, você tem aqui dados, pode ser suas contas. E aí você tem aqui a conta de água, luz, Netflix. E aí, esses dados você transforma em informação. O que seria uma informação? Então eu tenho um total a pagar, o total a receber, que é o meu salário, e o saldo. Então eu pego aqui o total a receber, tiro o que eu tenho para pagar, e aí eu tenho meu saldo. E o conhecimento é o que? Se meu saldo é positivo, bora beber. Se não tenho o que fazer mais, Então já gastei aí o tanto que eu tinha de dinheiro para pagar, então não dá para fazer mais nada. E se for negativo, não se desespere, existe outra forma de você recuperar esse dinheiro, mas fazer mais alguma coisa ou ficar ali calmo, sem ter o que fazer, não vai rolar, você tem que recuperar esse dinheiro, Então esses são tipos de conhecimento que você vai adquirir após transformar seus dados em informação. Conceitos e aplicações de Business Intelligence, Data Warehouse e Data Mart. Então, o que é Business Intelligence?
Barbieri, em 2001, ele disse que a utilização de várias fontes de informação para definição de estratégias de competitividade nos negócios. Losch, em 2003, ele disse o seguinte, que processos, tecnologias e ferramentas para tornar dados em informação, informação em conhecimento e conhecimento em planos que guiam ações em negócios lucrativos. Afinal, o Business Intelligence ele é um conjunto de processos e metodologias de software, certo? Que ele faz o que? Ele é para obter informações e conhecimento útil para a tomada de decisão. Ou seja, ele é uma ferramenta de apoio à decisão que visa o que? A gestão de performance e oportunidade de negócio. Ou seja, o foco do Business Intelligence é o que? Prover acesso, a apresentação da informação, objetivos estratégicos e oportunidade de negócio. O que ele faz uso? Bom, ele precisa de um Data Warehouse, que é uma base de dados que a gente vai já conhecer melhor. Ele precisa de ferramentas analíticas e recursos gráficos, OLAP, né? A gente também vai entender o que é OLAP, mas é um sistema analítico de processos, onde você consegue gerar gráficos, gerar uma análise mais inteligente e sofisticada com base nos seus dados. E a identificação automatizada de padrões e relacionamentos. Então, conforme Gartner, né, eu tenho um gráfico aqui de 2019, mas já foi lançado em 2020. Mas aqui no 2019 a gente já consegue perceber o que a gente tem os softwares, né, mais completos, né, com a visão mais completa por, né, uma habilidade de execução. Então, lá em cima a gente tem quem? O Microsoft Power BI. Ele, além de ser visionário, ele também é muito fácil de você aprender, sua curva de aprendizado é muito grande, né? É muito pequena, em poucos dias você consegue aprender a usar essa ferramenta. E além disso é uma ferramenta poderosa. Em comparação a 2018, ele batia ali com o Tableau em questões de execução, né? De ser fácil, de ser executado e tudo mais. Só que hoje, o Microsoft Power BI é muito melhor por questões de atualização, por questões de novidades que o Power BI vem trazendo conforme a usabilidade, né, do pessoal que usa essa ferramenta. Então, com base nisso, o Microsoft vem trazendo várias atualizações que deixaram a ferramenta cada vez mais fácil e poderosa. Afinal, o que é um Data Warehouse? É um grande repositório de dados coletados de diversas fontes de dados. Então, o que acontece? Você vai extrair seus dados de diversas fontes de dados, extrair os dados e vou carregar em um Data Warehouse. O Data Warehouse é uma base de dados do Power BI, né, que ele vai utilizar aqui esses dados. Isso é para quê? Para a gente poder não ficar todo o tempo dependendo de arquivos. Vamos supor, eu extraí os dados de um arquivo Excel, botei no Data Warehouse. Se esse arquivo Excel for excluído do meu computador, os dados não vão ser excluídos, porque eles já foram carregados aqui no meu Data Warehouse. Então a gente consegue ter, né, esse backup, ter uma base de dados para a gente poder trabalhar de forma independente de arquivos. O Data Warehouse ele é orientado a assuntos, né? Você tem arquivos em diversas fontes, então eles podem ser organizados podem ser orientados ou não, podem ser relacionados ou não, mas o que importa é que quando eles forem extraídos dessas bases de dados, eles vão ser carregados no Data Warehouse e lá vai ser organizado de uma forma única. Então tá aqui um exemplo de Data Warehouse. A gente tem diversos arquivos, Excel, XML, CSV. Eles passam pelo processo de ETL, que é extração, transformação e carga, que a gente vai ver na próxima aula. Quando ele passa pelo processo de ETL, eles são carregados no Data Warehouse. E dentro do Data Warehouse a gente tem vários Data Marts, certo? E a partir daí é que o Power BI começa a usar por meio do OLAP, começa a minerar esses dados a partir do Data Warehouse. Falei de Data Mart, mas o que é Data Mart? O Data Mart, ele é o que? São contextos que a gente organiza o nosso Data Warehouse. Então, por exemplo, eu tenho um Data Warehouse, que é a minha base de dados do Power BI. Esse Data Warehouse ele pode ser organizado, por exemplo, por um Data Mart, contas a pagar. Ele pode ser organizado por um contas a receber, ranking de vendas, né? Então, assim, o meu Data Warehouse,
ele é organizado por contextos, né, por data marks. E cada data mark ele vai armazenar um contexto diferente. Sistemas OLTP e OLAP. O OLTP é Online Transaction Processing e o OLAP é Online Analytical Processing. Ou seja, o OLTP é aquele sistema que o nosso cliente, que a nossa empresa está usando. Ou seja, pode ser o sistema do hospital, pode ser algum aplicativo de saúde, pode ser um sistema comercial, certo? Então ele está sendo executado ali todo o tempo, né, pelo cliente, pela empresa. Já o OLAP, ele é o Power BI. O Power BI ele está acessando o Data Warehouse ali e ele vai acessar o Data Warehouse uma vez para pegar os dados e já gerar o relatório. Ou seja, o OLAP ele tem esse foco mais analítico, né? esse foco mais de análise dos dados, geração de relatório e tudo mais. Então esse é o foco do OLAP. Já o OLTP não, o OLTP ele tem um foco mais em transações, ali a usabilidade do cliente, do gestor, dos funcionários da empresa, assim vai. E o Data Mining é justamente a mineração de dados. No Business Intelligence você pode minerar dados, então eu posso ver, por exemplo, os casos de coronavírus por país, né? o dados mundial por país, por estado, por cidade, por dia, por hora, né? Então você consegue ir minerando. Além de eu ver por estado, eu posso ver por sexo, por faixa etária. Então você consegue ir minerando esses dados até chegar numa informação mais precisa e mais detalhada. E no Power BI você consegue fazer esse tipo de mineração de dados. E um outro contexto também bastante falado é o Big Data. Então o Big Data ele parte de 3 vertentes, que é velocidade, ou seja, quanto maior for a quantidade de dados processados em menos tempo, então ele já está no contexto, no primeiro V, né, dos 3 Vs. Então ele já está num dos 3 contextos de Big Data. Se ele tem um volume muito grande, além de ser rápido o processamento, ainda são muitos dados, então ele já entra no segundo contexto do V, dos 3 Vs de Big Data. E se a variedade for grande, né, então ele já entra no terceiro contexto. Então, se ele se ele tanto segue para velocidade, volume e variedade, então nossa base de dados ela já vai entrar no contexto de Big Data. Pessoal, quando a gente fala de Big Data, é porque a gente já passou de 1 tera de quantidade de dados. Então é quando eu vou analisar 1 tera, 2 tera, 3, 20, 30 teras de dados. Então isso aí são muitos dados para ele entrar no contexto de Big Data. Chegamos aqui agora no nosso Power BI. O Power BI é uma ferramenta OLAP, como a gente já viu, né? Uma ferramenta de visualização de dados. A gente consegue pegar dados, coletar, transformar e carregar isso em um Data Warehouse. E no Power BI eu consigo pegar os dados do Data Warehouse e transformar isso em dashboards, em visualizações. E eu ainda consigo fazer algumas coisas a mais. No site do Power BI, né, ele nos traz essa imagem belíssima aí e uma frase legal, que é o que? Transforme os dados em oportunidades. Tome decisões comerciais melhores na sua organização com Microsoft Power BI. Né? Então, ele é uma ferramenta que vocês vão ver multiplataformas, mas o foco dela sempre vai ser na tomada de decisão. Então, se você quer tomar alguma decisão com base nos seus dados, Power BI é uma excelente ferramenta para isso. Então, a gente tem aqui várias vantagens que o Power BI nos oferece, como no próprio site diz, né? Obtém análise de alto atendimento em escala corporativa, então ele consegue desde a empresa pequena até empresas grandes. Use ferramentas inteligentes para obter resultados sólidos e ajude a proteger seus dados de análise. Pessoal, os dados que vocês estão analisando é seu, certo? Então ele nunca vai compartilhar seus dados, ele nunca vai tornar público, a não ser que você queira, certo? Então assim, a segurança é show. Ele tem ferramentas inteligentes que dá para você montar tanto relatórios de uma forma bem simples e fácil, né? Ele até já entra em um outro contexto, que é o Self-Service BI.
você mesmo, pessoas que não têm conhecimento, o próprio cliente final ele já pode montar o seu próprio dashboard. Então é uma ferramenta bem intuitiva e bem legal. Como eu disse, o Power BI é uma ferramenta multiplataformas. Ele tem a versão desktop, que você instala no computador. Ele tem o Power BI Service, que é na nuvem. E tem o Power BI App, né, que é o aplicativo que você instala só para visualizar os seus dashboards. Essa documentação do Power BI é muito simples. Ele até organiza para consumidores, para designers, para administradores. Ele tem uma aprendizagem orientada, ele organiza você, que você possa aprender, e a documentação é toda em português. Então quem tem dificuldade até mesmo com a língua estrangeira, né, o inglês, não vai ter esse problema com a documentação do Power BI. Só os vídeos que são em inglês, né? Então, esse detalhe aí. A arquitetura do Power BI. Então, em resumo, você tem as suas fontes de dados, você tem a sua área de trabalho, que é onde você vai fazer todo o processo de transformação, e aí você vai carregar isso para um Data Warehouse, que é a base de dados que você vai trabalhar. Depois que você fez o ETL, o Power BI vai entrar com que ele vai pegar esses dados e vai transformar isso em dashboard, ou seja, relatórios. Como é que seria um workflow, né? Um processo simplificado desde o começo até o resultado final com o Power BI? Primeiro passo, obter dados. Segundo passo, selecionar as tabelas que você vai querer. Depois você vai criar colunas customizadas, ou seja, tratar seus dados. Aí você vai validar as relações, ou seja, você faz modelagens. Aí você vai criar o seu relatório, ou seja, suas visualizações. Feito isso, você vai publicar o seu relatório na internet, né, no Power BI Service, e aí você manda para o seu cliente. Pessoal, ele tem algumas vantagens do Power BI, né? Entre elas, as principais são que o dashboard dela é interativo. Você trabalha em um dashboard ali, ele já faz o filtro em outros. É fácil de você fazer drill down ou drill up, né? Ver por ano, mês, dia, hora ou o contrário. Você tem os relatórios são bem fáceis de ser feitos pelo cliente final. Você pode agendar atualizações usando um gateway do Power BI. Você tem a conta gratuita, você pode fazer várias coisas com a conta gratuita, mas também tem a conta Pro, e a conta Pro só é $9,99 por mês. Então é um valor bem simbólico, que você pode ganhar muito mais com isso, né? Além disso, para quem vem do Excel, ele tem uma similaridade muito grande, certo? Porque ele usa o Power Query, Power Pivot, entre outras ferramentas aí que são bem parecidas. Você tem grande quantidade de visualizações que dá para fazer com ele, vários gráficos, dashboards. E aí ele tem um aplicativo mobile e tem o Power BI Service, que você pode jogar isso para a nuvem e trabalhar de forma sincronizada com outras pessoas que têm também uma conta Pro. Limitações: você pode carregar ao mesmo tempo 1 GB, até 1 GB, até porque mais do que isso já é bem complicado, né? Mas se você quer carregar Big Data, dá para usar Direct Query e outras opções. Ele só aceita e-mail corporativo ou o educacional, tipo @ufp. alguma coisa, ou @fabricadegenius. alguma coisa. E a versão gratuita ela só publica relatórios abertos. Ou seja, se você publicar com a conta gratuita, quem tiver o link vai conseguir visualizar o seu dashboard. Esse aqui é um exemplo de relatório feito no Power BI, então é uma visualização bem limpa, em português, bem intuitivo, certo? Você consegue fazer as alterações só clicando nos botões, sem muito rodeio, né? Aí você tem um tipo de relatórios que dá para você personalizar mais, né? Além dos que já vem, você ainda consegue baixar da internet e usar. Você também tem funções DAX que dá para trabalhar no Power BI, que já envolve um pouco de lógica de programação, para fazer, por exemplo, colunas calculadas, tipo, eu tenho o valor de venda e a quantidade. Se eu quero calcular o valor total, então eu multiplico uma coluna pela outra e eu tenho uma nova coluna calculada. Outras funções também que dá para fazer com DAX medidas. Então eu quero a quantidade de pessoas com coronavírus, eu faço ali um somatório e fechou. Ou eu uso um count, né, para contar. Então é uma das opções que dá para a gente fazer com
funções DAX. Temos também a linguagem M, que essa aí já é para a gente trabalhar mais embaixo, ou seja, fazer tratamento, tudo que a gente faz apertando os botões do Power BI, eu consigo fazer de uma forma mais personalizada. No aplicativo mobile, né, você só consegue visualizar o relatório e interagir com ele, clicando, e aí ele vai filtrando. Essa é a versão do Power BI Service, gratuita. Você tem 10 GB de espaço para armazenar base de dados e relatórios. Você tem várias outras opções de visualização, de apresentação, de compartilhamento. Você pode pegar um relatório e botar, incorporar ele no site web. E a versão, qual que eu vou instalar? Como a gente já viu na aula 1 de como instalar o Power BI, quem ainda não viu pode acessar o link aqui embaixo. E lá no site do Power BI você pode procurar a última versão e baixar e instalar no seu computador. O Power BI ele roda em Windows, ainda estamos vendo possibilidades dele rodar no Mac, ver como é que a gente pode fazer isso. Mas se a gente achar, a gente bota aqui no nosso canal. Ele funciona tanto para 32 como 64 bits. A dica que eu dou é, você baixa direto no site, instala só clicando lá 2 vezes na Finish e fechou. Requisitos mínimos: Windows 7 com Windows Server 2008, R2 ou posterior, o .NET 4.0, quem for usar o Service, um Internet Explorer 10 aí, ou superior, navegador Internet Explorer 9, memória RAM de 1 GB já dá certo, mas sugiro aí ter 4 GB aí, já fechou, já dá para ter um processamento bacana. Você consegue rodar em 3264, a tela é de 1440 por 900 ou 1600 por 900, né? O que eu digo para você é, procura um computador i3 e 5, bota um SSD, pode ser 240 GB e memória RAM de 4 GB, pronto. Você não vai ter problemas nem dor de cabeça, certo? Mas se você tiver posterior, vai ser ótimo. Aqui a gente tem valores da conta Pro, é $9,99 por mês, dá mais ou menos R$50 e um pouquinho, hoje em dia aqui no Brasil, né? E aí a conta Premium, essa conta Premium é para empresas. Não se afobe, não vá direto lá comprar nem nada. Primeiro, aprenda a usar a ferramenta, veja se você vai ter a necessidade realmente de contratar. Se tiver, você vai dar contrato. Bom, dúvidas? Quem tiver dúvidas sobre todos esses conceitos que eu apresentei aqui no vídeo, se eu não apresentei algum e você queria entender, ou se eu apresentei algum e faltou complementar alguma coisa, comenta aqui no nosso, aqui na descrição, né? Deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, não deixe esse assunto passar batido, né? Então tentem aprender, tentem pesquisar mais sobre cada assunto que eu trouxe nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido e que a gente possa seguir aqui nosso curso com todos os conceitos já na cachola, beleza? Então pessoal, para fechar, eu agora dei Power BI, né? Então, bons estudos. Na próxima aula vamos ver como trabalhar com Power BI na prática.